Olá, meu nome é Alberto Magno, seja bem-vindo ao meu canal, onde eu falo de tudo relacionado ao nosso querido e amado instrumento, o contrabaixo. No vídeo de hoje eu vou falar de um assunto de extrema importância para nós, baixistas, que é o uso do compressor. Eu percebo em alunos, em baixistas iniciantes e até em baixistas mais experientes, uma certa dificuldade em entender de como usar o compressor. Então, nesse vídeo, eu vou fazer um apanhado geral da utilização desse efeito no nosso instrumento. Então, vou falar desde o início, literalmente desenhar a função de cada parâmetro, como que a gente regula um compressor do zero. Vou fazer vários experimentos e no final do vídeo eu vou falar sobre dando dicas de pedais, várias dicas que são importantes no uso desse efeito. Hoje eu estou aqui com o meu compressor, que é um Dual Engine da FEA Labs. Esse é o compressor que eu uso há bastante tempo. Mas para o vídeo de hoje eu trouxe esse MXR Bass Compressor, cortesia do meu grande amigo Cello Milo, que me emprestou, porque se trata de um compressor mais didático para quem está começando. Então, se você tem interesse em aprender, fica até o final e não esqueça de dar aquela força, curta o vídeo, se inscreva no canal, isso é de extrema importância. Então agora a gente vai ver a definição de compressor. O compressor serve para comprimir o som. Ele é usado para a gente controlar a dinâmica dos instrumentos, ou seja, os picos das notas, quando elas são tocadas mais forte, quando elas são tocadas mais fracas. A ideia do compressor é que a gente possa unificar, a gente possa deixar mais homogêneo o som. Então, o compressor tem alguns parâmetros de regulagem. Eu trouxe o quadro aqui da minha filha, então eu vou desenhar para que a gente consiga visualizar melhor a função de cada um desses parâmetros. Então, imagina que eu estou tocando uma linha de baixo, então uma hora eu toco mais forte, uma hora eu toco mais fraco, então ela tem essa discrepância de volumes, né? Então, vou representar aqui como se fosse uma onda de uma linha de baixo. Então, toquei mais forte, toquei mais fraco, toquei médio, depois toquei mais forte. Então, o primeiro parâmetro que a gente vai aprender é o threshold. O threshold define quando que o compressor vai começar a agir nessas notas, né? Então, quanto mais eu aperto ele, quanto mais... na verdade, é uma redução de ganho. Então, eu estou apertando o threshold, mas ele vai interferir na dinâmica. Então, vamos supor que a gente definiu o threshold aqui, ó. A próxima opção que a gente tem é o ratio. No Brasil, muitas pessoas chamam de ratio, que é a taxa de proporção. O que vai acontecer com essa nota que ultrapassou o threshold? Então, geralmente o ratio ele trabalha na proporção 2 para 1, 4 para 1, até infinito, infinito para 1, ou seja, tudo que passar vai virar 1 dB. Se eu escolho, por exemplo, 4 para 1, isso significa que cada 4 dBs que ultrapassarem o threshold, ele vai transformar em 1 dB. Então, se isso aqui, vamos supor que essa nota aqui que ultrapassou o threshold, ele ultrapassou em 4 dBs, ele vai virar 1. Então, ele vai transformar em 1 dB. Vamos supor que essa daqui ultrapassou 8 dBs. Então, ele ultrapassou 8, 4 para 1, esses 8 dBs que passaram o threshold, ele vai transformar em 2 dBs. Então, essa outra função é o ratio. Um outro parâmetro que a gente pode usar de regulagem é o ataque. O ataque determina quando que o compressor ele vai começar a agir depois que eu executo a nota. Se eu coloco um compressor muito rápido, então, logo na hora que ele ultrapassar o threshold, o compressor já vai começar a agir, ele já vai trazer a redução de ganho. Se eu coloco ele um pouco mais lento, é até mais indicado. Para a gente que toca baixo, a nota fica um pouco mais natural. Então vamos supor que eu coloco o ataque aqui. Então quer dizer que a nota passou o threshold e depois de alguns milissegundos ele começa a atuar a redução de ganho do compressor. O outro parâmetro é o release. O release é quando que o compressor vai deixar de ser usado na nota. Então, isso em milissegundos. Quanto tempo que o compressor vai liberar a nota. Se eu coloco um release muito rápido e dou notas longas, então eu toco uma nota no baixo muito longa, pom, e o release rápido, ele vai soltar o compressor antes da nota acabar. Agora, eu vou passar um passo a passo de algumas dicas de regulagem para a gente usar o pedal de compressão no nosso instrumento, que é o contrabaixo. Tanto para usá-lo como um compressor tradicional, como a gente utilizar também a função de limiter do pedal. Para isso, eu estou com o meu baixo, que é um Fodera Emperor Deluxe.
e ele está passando por um pré-paramétrico da Yamaha, que é o NE1, que eu estou utilizando mais para reforçar a questão do ganho e a gente comparar um baixo ativo com baixo passivo para ficar mais nítido essas diferenças. Então vamos lá, o pedal que está aqui é o MXR Bass Compressor. E eu vou mostrar como que eu faço na prática para regular esse pedal, seja ao vivo, seja estúdio, algumas dicas para vocês aí. Então vamos lá, primeira coisa, o som do baixo puro. Então vamos lá, vamos ligar o pedal. O primeiro ajuste que geralmente eu começo por ele é o threshold, que no caso aqui é o knob input. Então a primeira coisa, a gente vai ver que tem uma diferença, uma discrepância. Esse pedal ele tem um LED que é o Gain Reduction, que a gente vê o tanto que está reduzindo. E tem uma discrepância, até por causa da massa das cordas, por exemplo, da corda Sol para a corda Si. Então geralmente eu começo, a primeira coisa que eu vou ajustar é o threshold. Então vamos lá, eu começo com a corda Sol, que lá o LED lá não está nem aparecendo. Então à medida que eu vou girando no sentido horário, o LED já começa a me indicar a redução de ganho. Então ó, a corda Sol está na faixa de -7 a -10 dB. Quando eu toco essa zona, como ela tem mais pressão, ó, ela vai até um pouco mais longe. É muito comum, às vezes, a pessoa faz uma regulagem que só vai atingir as cordas mais graves, não vai atingir as cordas agudas. Então, geralmente, eu começo assim, pela corda Sol. Outra coisa que é importantíssimo, todo baixista tem que ter conhecimento, que é o que é chamado de estrutura de ganho. O ganho que você está mandando pro pedal. Vou dar um exemplo aqui. Então, regulei o threshold para esse baixo. Ele tem a chavinha de passivo e ativo, então vou colocar agora no passivo. Olha como é que já mudou, ó. Vou tocar a corda Sol, ó. Olha a diferença, baixo ativo, olha o LED, baixo passivo. Então, aí já a regulagem já seria completamente diferente. Então, caso você venha usar mais de um instrumento usando o mesmo pedal, é importante que eles cheguem no pedal com o mesmo ganho. Então, eu sugiro, é muito comum, por exemplo, eu utilizo baixo ativo e baixo passivo. Geralmente, quando eu utilizo baixo passivo, eu gosto de usar um pré externo. E nesse pré, eu gosto de equilibrar o volume dos dois, porque o pedal reage de maneira diferente de acordo com o ganho de cada instrumento. Então, vamos lá. Então, o primeiro ajuste é o threshold. No meu gosto, já está regulado, que na faixa de -10 dB. O segundo é o ratio. No caso desse pedal, ele já vem com as opções definidas, que é 4:1, 8:1, 12:1 e 20:1. Ali já está 4:1, eu deixaria 4:1, ou dependendo do estilo que eu fosse tocar, se eu tivesse muita alternância de técnica, eu passaria para 8:1. Isso pensando na utilização como compressor normal. Vamos para o próximo ajuste. O próximo ajuste é o ataque. Geralmente eu não gosto de colocar um ataque muito rápido. Se você coloca um ataque muito rápido, na hora que você toca o compressor já começa a agir e o som tende a ficar meio com aquela sensação que ele está empaçocado. Então eu prefiro ele ali no meio, igual está ali, deixaria ali. O release depende muito da utilização que você vai, do estilo que você toca, da utilização das notas. Então vou dar um exemplo do release aqui na prática. Então se eu girar ele totalmente anti-horário, então é um release lento. Então vou tocar uma nota longa. Agora que o compressor acabou de atuar. Se eu girar ele totalmente no sentido horário, ele vai ser um release rápido. Então vou tocar, já soltou. Então isso varia muito. Se você vai tocar notas muito longas, não é recomendável que você deixe um release muito rápido. Você vai dar a nota longa, ele vai soltar rapidinho com a compressão. Dependendo da regulagem dos outros ajustes, você até consegue escutar o compressor parando de atuar. Então, e se eu toco notas muito rápidas, não é interessante que eu deixe ele muito lento. Então também eu deixaria ele no meio. Outra, agora, que a gente já definiu, uma das coisas mais importantes é o output. É o que vai sair, né, do pedal. Então ele reduziu o ganho, então agora a gente tem o output para a gente normalizar ou até aumentar esse ganho. Então vamos lá, vamos desligar o pedal. Eu ligando o pedal. Geralmente eu gosto de colocar, quando o pedal está ligado, mais ou menos o mesmo volume dele desligado. Então aqui eu poderia aumentar o output. Outro cuidado que a gente tem que tomar muito é de não rachar o sinal.
Então, geralmente, o output eu regulo para que o pedal de compressor tenha o mesmo volume dele ligado e desligado. Então, essa é uma regulagem padrão para a gente usar o compressor como compressor tradicional. Uma outra possibilidade que a gente pode utilizar ele é como limiter. O que vem a ser limiter? Limiter é quando eu tenho ratio muito elevado, ou seja, tudo que ultrapassar o threshold, ele vai transformar em 1 dB. Então, acaba que quando a gente coloca o pedal na função limiter, o pedal toma conta, ele que lidera daí para frente, ele que vai dominar o seu som. Então, a parte dinâmica praticamente vai deixar de existir. Você tocar forte, tocar fraco, o pedal assumir o controle do seu instrumento. Mas em algumas situações é muito interessante essa função. Eu lembro que uma vez eu estava num carnaval e eram 5 dias de carnaval, 6 horas por dia. Eu lembro que no terceiro dia meu dedo já estava cheio de bolha e foi inclusive eu estava com esse pedal. E foi uma solução fantástica, porque eu fiz uma regulagem que eu utilizava menos esforço e o som saiu do mesmo jeito. Vamos ver na prática como que seria isso. Então a função ratio eu vou colocar em 20:1. E vou apertar um pouco mais o threshold, no caso aqui o input. Então, ó, no caso eu vou ter que diminuir um pouquinho o output aqui, porque ele apertou demais. Então olha que barato. Eu vou tocar fraco agora, fraco. Perdão, fraco. Agora eu vou tocar forte. Fraco. Forte. Você vê que o volume está praticamente a mesma coisa. Então isso é interessante. Eu lembro que eu usei esse pedal nessa função, basicamente com essa mesma regulagem, e eu fui tocando fraco. Eu estou tocando bem fraco e o volume está chegando, vou tocar forte. O pedal assumiu completamente as rédeas do som. Então tá aí como utilizar o pedal como compressor tradicional, como utilizar como limiter. Nesse experimento, a gente vai visualizar de forma gráfica o uso do compressor no contrabaixo. Eu vou tocar a nota Ré na terceira casa da corda Si. A corda Si é uma corda que tem muita massa, então ela tende a ter mais volume. E em seguida eu vou tocar a nota Ré 2 oitavas acima, que é na casa 7 da corda Sol. Mesmo fazendo um esforço muito grande para tocar as notas com a mesma intensidade, a gente vai conseguir visualizar na waveform que a Ré na corda Si ela vai ficar maior do que quando eu toco ela 2 oitavas acima, por questões de massa, enfim. Então, eu vou tocar com o compressor desligado e depois eu vou acionar o compressor para que a gente possa comparar. Que a gente vai ver que quando o compressor está acionado, as duas waveforms elas ficam muito mais uniformes. Vamos ver na prática como que fica? Uma outra possibilidade de usar o compressor é usar ele de forma virtual, ou seja, você grava a linha do baixo de forma direta, limpa, e acrescenta o compressor depois. Particularmente é um modo que eu trabalho bastante, até por causa da agilidade do dia a dia, eu gosto muito. Eu indico também para quem quer aprender a usar o compressor, às vezes não tem acesso ao pedal, mas tem um programa de gravação, é uma maneira interessante de você entender como é que funcionam os parâmetros, de aprender a usar o compressor. Então agora eu vou tocar uma linha de baixo utilizando a técnica de slap de forma bem percussiva, onde eu vou usar notas bem graves, notas bem agudas. Depois eu vou mostrar como que a gente vai colocar o compressor depois do baixo ter sido gravado. Então agora a gente está com a linha de baixo gravada, a gente vai ver como que vai soar usando um compressor virtual. Então a gente vem aqui em Audio FX e a gente vai pegar um plugin do DBX 160, que é um clássico, né, um compressor clássico. Então a gente tem todas as funções, o threshold, o ratio, o output. E o legal é que aqui ainda a gente tem algumas opções de presets. Então eu vou escolher aqui um preset Bass Guitar, que é um preset que é muito legal, que já vem, né, com algumas funções pré-editadas. Vamos ver como é que fica na prática?
Agora eu vou responder algumas questões. Eu fiz uma lista com as principais dúvidas que os baixistas têm a respeito do uso do compressor no contrabaixo. Então, o primeiro ponto que eu queria falar é: o compressor ele não substitui a técnica. Particularmente, eu não gosto de indicar esse efeito para quem está começando a tocar baixo, que está num período de aprendizagem. Eu sugiro que nesse período o baixista estude bastante técnica de mão direita, aprenda a tocar as notas de maneira mais uniforme no instrumento e não fique escravo do efeito. Não use o pedal de compressor como uma muleta. O segundo ponto que vários baixistas têm dúvida é a posição do pedal de compressor na cadeia de pedais. Isso é bem controverso. Particularmente, eu prefiro usar o pedal de compressor no final da cadeia. Por quê? Tem vários efeitos que eles reagem de maneira diferente de acordo com a dinâmica. Um envelope filter, por exemplo. Então, se eu toco forte, ele reage de um jeito. Se eu toco fraco, ele reage de outro. Se eu coloco o pedal de compressor antes, o pedal de compressor é justamente para trabalhar essa questão de dinâmica. O pedal vai trabalhar de maneira completamente diferente. Então, mas eu sugiro que você faça testes. Não é uma regra isso. Que você possa pegar os seus efeitos, faça testes e use da maneira que for melhor para você. Terceiro ponto, em quais situações usar o compressor? Basicamente, eu uso esse efeito em 3 situações. O compressor de maneira tradicional, eu gosto de usar quando eu vou tocar música pop, música muito percussiva, onde eu quero trazer o som do baixo mais para frente na mixagem. Em certas situações, por exemplo, se eu for tocar com uma orquestra sinfônica, que tem uma variação de dinâmica muito grande, uma hora eu estou tocando muito forte, outra hora eu estou tocando muito fraco, assim como música instrumental é assim também, eu já não gosto muito de usar compressor. Então, geralmente, eu uso compressor nesse tipo de música, uma música mais pop, que eu preciso de trazer o baixo mais para frente da mix. Uma segunda situação, eu gosto de usar ele como limiter, com uma compressão mais forte, quando eu estou usando uma técnica muito percussiva, slap. Geralmente eu estou variação de corda, variação nota muito grave, nota muito aguda, ou estou usando tapping. Então eu gosto de usar o compressor como limiter nessas situações. E também, como eu já falei anteriormente, dá para usar ele como limiter em uma situação extrema, que às vezes você vai tocar um período muito longo, muitas horas, você quer tocar um pouco mais fraco e mesmo assim continuar mandando muito volume, é uma outra situação. Uma terceira situação que eu gosto de usar o compressor em determinadas situações, às vezes para proteger o alto-falante. Às vezes você vai tocar num lugar muito grande, você tem uma caixa pequena, e às vezes você tem um baixo de 5 cordas, que você tem a cisona, às vezes você pode danificar o seu alto-falante. Eu já usei o compressor nessa situação também, para proteger os alto-falantes, proteger os picos de alta frequência, né, de baixa frequência. Quarto ponto, quais são os tipos de compressor? Então a gente tem um compressor óptico, valvulado, o FIT, o VCA, tem vários tipos de compressor, não dá para a gente falar nesse vídeo. Se eu for explicar cada um, vai dar outro vídeo. Então, eu sugiro que você faça as pesquisas sobre esses tipos de compressores. Quinto ponto, como escolher o compressor? A dica de ouro, essa vai a dica de ouro. Não use compressor ruim. Não importa. Muitos baixistas, eles têm uma experiência ruim com compressor, muitos desistem de usar esse efeito, porque tiveram experiência ruim com pedal de compressor ruim. Eu sugiro que você vá à caça de compressores de boa qualidade, até porque você tem uma melhor experiência. Compressor é um efeito que não tem muita desculpa, não tem muita neneca, não. Ou ele é bom, ou geralmente ele é ruim. Aqui embaixo eu vou deixar 2 sites que são a bíblia assim, para a gente entender um pouco mais sobre compressores, que é o OVNI Lab, que tem vários reviews, e também tem o Compressor Pedals Review, que é um site fantástico, tem as fotos dos pedais. Lá tem basicamente quase todos os modelos de pedais que tem. Então, eu sugiro que você faça uma pesquisa. Aqui no Brasil, a gente, infelizmente, não tem acesso a vários efeitos para testar. O sexto ponto é indicações de pedais. Então, eu vou falar do pedal que eu uso, particularmente, que é esse da Fealabs, que é o Dual Engine. Esse pedal está comigo há um bom tempo. É um pedal fantástico. Qualquer site que você vê, você vai ver que ele está sempre no topo assim, dos pedais, e é um pedal um pouco complicado de se achar. Então, se ele aparecer à venda, não hesite, vai lá e compra. É um pedal fantástico. Vou falar das características que eu gosto desse pedal. Ele é um compressor e um limiter com regulagens distintas. Então, eu posso fazer uma regulagem para o baixo e em certo momento, se eu quiser usar outra técnica, eu posso ter uma regulagem distinta para que ela interage entre as duas. Mas é distinta, eu tenho um ganho separado
ele interage com o limiter. Outra coisa que eu acho fantástico nesse pedal é o release dele automático. Então, se eu dou uma nota longa, ele vai segurar mais a nota. Se eu dou uma nota rápida, o release, ele vai soltar a compressão de acordo com a maneira que eu estou tocando. Fantástico essa opção. Uma terceira coisa que eu acho fantástica nele é essa opção aqui, que simula como se fosse um pedal valvulado. Então, ele dá uma aquecida no timbre. Então, esse é o meu pedal, que eu recomendo. Mas existem várias outras opções. Um pedal que eu sugiro, até para quem está começando a tocar, iniciante, é o MXR Bass Compressor. Por que eu sugiro esse pedal? Primeiro, ele tem todas as possibilidades regulares. Você consegue regular o threshold, o rate, o ataque, o release. É importante para quem está aprendendo ter esses parâmetros na mão. O segundo ponto, ele tem aquele LED de redução de ganho, que a gente consegue visualizar o quanto que a gente está reduzindo de ganho. É um pedal pequeno, é um pedal que ele consome qualquer fonte padrão, né? Padrão Boss, 9 volts com centro negativo. Então é um pedal que tem várias qualidades. Geralmente eu gosto de recomendar ele para quem está começando. Mas existem milhares de possibilidades no mercado. O da Aguilar é um super compressor. Tem o da Impress, que é um super compressor. Tem um compressor da Mark Bass, eu já tive também, que é um fantástico compressor. Eu gosto de falar que o compressor tem duas categorias. Tem um compressor transparente, que é aquele que mantém as características do baixo, e tem um compressor que colore, que ele altera um pouco o timbre. No caso do Mark Bass, ele dá um colorido especial. É um compressor valvulado, para mim é um dos melhores do mundo. Mas como tudo na vida tem prós e contras, é um pedal grande. Como ele é valvulado, é um pouco mais complexo da gente levar para a estrada. E a fonte de alimentação dele é diferente. Então, se isso não for um empecilho, é um pedal maravilhoso. E ele tem um colorido, um calor de valvulado que particularmente eu adoro. Um outro compressor que eu já tive também, que eu achei fantástico, mas fica complicado de levar para a estrada, mas numa situação de estúdio é fantástico, é o DBX 160. É um compressor fantástico, eu já tive aqui no estúdio. Enfim, existem milhares de possibilidades e o ideal é que você corra atrás, faça teste, não gostou, procure outros e tal. É uma questão muito pessoal essa questão dos compressores. Então, chegamos ao final. Espero que vocês tenham gostado, que essas dicas possam te ajudar de alguma forma. E, se possível, dê aquela força, curta o canal, se inscreva. Isso é de extrema importância. Aquele abraço!